Já se sentiu no fundo do poço, mesmo sabendo que carrega uma promessa gigante? José do Egito também. Traído, vendido, injustiçado. O caminho entre a visão e a vitória pode parecer um deserto. Mas e se eu te dissesse que é nesse lugar de espera e provação que a sua força é forjada? Prepare-se para uma jornada inspiradora sobre fé, resiliência e o propósito escondido nos momentos mais difíceis da sua vida. Já se sentiu injustiçado, abandonado, esquecido em meio a uma provação que parece não ter fim? A história que vamos desenterrar hoje é um eco ancestral dessas dores, um relato milenar de espera, resiliência e, no fim das contas, de um destino implacável. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da alma humana, guiados pela sombra de um homem, José do Egito. Quem foi José? Um visionário, um profeta ou apenas um homem comum jogado nas engrenagens cruéis do destino? A Bíblia o pinta como um favorito do pai, um sonhador que ousou desafiar a inveja dos irmãos. Mas e se a história que conhecemos for apenas a superfície de um oceano de segredos? A narrativa tradicional nos conta sobre os sonhos premonitórios, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito. José, o jovem mimado, vendido como gado, despojado de sua identidade e lançado em um mundo hostil. Um golpe duro para qualquer um, mas apenas o primeiro ato de um drama muito maior. Imaginem a cena, o calor implacável do deserto, o chicote estalando no ar, a humilhação constante. José, longe de casa, da família, de tudo que conhecia, aprende a duras penas a sobreviver. Ele se adapta, trabalha incansavelmente e, mesmo em meio à adversidade, sua integridade se mantém intacta. É nessa forja de sofrimento que o caráter de José começa a se moldar. Mas a jornada está longe de terminar. A casa de Potifar oferece um breve vislumbre de esperança, um respiro em meio à tempestade. José ascende na hierarquia, sua habilidade e honestidade o destacam. Mas a inveja, como uma serpente traiçoeira, espreita nas sombras. A acusação infame, a rejeição, a prisão. Mais uma vez, José é atirado nas profundezas da desesperança. Esquecido em uma cela escura, acusado injustamente, ele poderia ter se entregado à amargura. Mas algo dentro dele se recusa a ceder. Anos se arrastam, anos de silêncio, de solidão, de questionamentos. Onde está Deus? Por que permite tanto sofrimento? A fé de José é testada até o limite. Ele se sente abandonado, traído, esquecido. E talvez em seus momentos mais sombrios ele tenha se perguntado se tudo valia a pena. A prisão se torna seu laboratório, sua escola. Ele observa, aprende, aperfeiçoa suas habilidades, interpreta os sonhos de outros prisioneiros, oferece esperança em meio à desolação. Sua reputação cresce, mesmo por trás das grades. E então, a reviravolta. O faraó, atormentado por sonhos perturbadores, busca alguém que possa decifrá-los. A fama de José chega aos ouvidos do rei. Ele é retirado da prisão, banhado, vestido com roupas novas e levado à presença do homem mais poderoso do Egito. A cena é dramática. José, o ex-escravo, o prisioneiro injustiçado, agora diante do faraó, com o destino de uma nação em suas mãos. Sua interpretação dos sonhos revela uma profecia de abundância seguida por uma devastadora fome. José não apenas interpreta os sonhos, ele oferece uma solução, um plano de ação para estocar alimentos durante os anos de fartura e distribuí-los durante a escassez. O faraó, impressionado com sua sabedoria e visão, o nomeia governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. A ascensão de José é meteórica, de escravo a governador, de prisioneiro a conselheiro real. Sua vida se transforma da noite para o dia. Ele se torna o salvador do Egito, o homem que evitou a fome e garantiu a sobrevivência da nação. Mas a história não termina aí. A fome se espalha pela terra, atingindo também a terra de Canaã, onde vive a família de José. Seus irmãos, aqueles que o venderam como escravo, viajam ao Egito em busca de alimento. O reencontro é carregado de emoção e tensão.
José os reconhece, mas eles não o reconhecem. Ele os testa, os coloca à prova, observando suas reações, medindo seu arrependimento. A vingança seria doce, a oportunidade perfeita para retribuir todo o sofrimento que lhe causaram. Mas José escolhe um caminho diferente. Ele revela sua identidade, perdoa seus irmãos e os acolhe no Egito. A história de José é um conto de redenção, de perdão, de superação. Mas é também uma reflexão sobre a espera, a provação e a injustiça. Quantas vezes nos sentimos como José, jogados em um poço de desesperança, esquecidos e abandonados? Quantas vezes questionamos o plano de Deus, sem entender o propósito por trás do sofrimento? A história de José nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz no fim do túnel. Que a espera, a provação e a injustiça podem ser instrumentos para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para um futuro maior do que jamais imaginamos. Que o caminho para o nosso propósito pode ser tortuoso e cheio de obstáculos. Que a espera, a provação e a injustiça podem ser parte integrante do processo. Mas o que diferencia aqueles que desistem daqueles que perseveram? O que permite a alguns superar as provações e alcançar seu propósito, enquanto outros sucumbem à desesperança? A resposta pode estar na fé, na resiliência, na capacidade de aprender com os erros e de se adaptar às mudanças. Mas talvez a chave principal seja a crença inabalável de que há um propósito maior por trás de tudo. A história de José nos desafia a questionar nossas próprias crenças, a examinar nossas próprias vidas. Será que estamos prontos para enfrentar as provações que nos esperam? Será que temos a coragem de perseverar mesmo quando tudo parece perdido? Será que conseguimos enxergar o propósito por trás do sofrimento? A jornada de José é um espelho que reflete nossas próprias lutas, nossas próprias dúvidas, nossas próprias esperanças. É uma história que nos inspira a seguir em frente, a acreditar em nosso potencial e a nunca desistir de nosso chamado. Mas a pergunta que permanece é: qual é o seu chamado? Qual é o propósito que te move? E o que você está disposto a sacrificar para alcançá-lo? A resposta, meu amigo, está dentro de você. Busque-a, explore-a, abrace-a. E lembre-se sempre da história de José, o homem que transformou a provação em propósito e a injustiça em redenção. A janela secreta se fecha por hoje, mas a reflexão, essa, continua aberta. E aí, pessoal? Difícil, né? Mas como vimos na história de José, a promessa sempre chega. Se esse vídeo te ajudou a respirar fundo e ter um pouco mais de fé nessa jornada, deixa o seu like para fortalecer. E para não perder os próximos vídeos sobre como lidar com os poços da vida e caminhar rumo à promessa, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê.